Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida e que está começando a buscar formas de financiar o seu projeto, de conseguir recursos para o seu projeto cultural ou social e não sabe como, não sabe por onde começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são quais são os tipos de mecanismos existentes para se financiar projetos que não sejam por recursos próprios, ou seja, você mesmo bancando os custos do seu projeto. Então vamos falar do primeiro deles, que são as leis de incentivo à cultura. O que são as leis de incentivo à cultura? São leis, no Brasil, obviamente a gente está falando de Brasil, e a gente tem essa grande vantagem nesse país, que são essas leis que são resultado de muitos anos de lutas e reivindicações do setor cultural. Então a gente tem que valorizar essas leis, a gente tem que proteger essas leis e elas existem nas três esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Na esfera federal, a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura, que é mais conhecida como Lei Rouanet. O que a Lei Rouanet faz? Ela permite que empresas e pessoas físicas patrocinem projetos culturais que estejam previamente aprovados na lei, ou seja, antes de tudo, você tem que submeter o seu projeto à lei. Aqui no canal da Estufa tem muitos vídeos sobre como elaborar, como colocar na plataforma. É só você dar uma pesquisada e assistir que você vai conseguir fazer o seu projeto sozinho. E as pessoas físicas ou empresas que aportam recursos nesse projeto já aprovado, elas recebem, no momento que elas forem declarar o imposto de renda, desconto que pode chegar a até 100% do valor que elas colocaram no projeto. Caso o seu projeto esteja enquadrado no artigo 18, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro vídeo, que dá 100% de isenção fiscal, praticamente o patrocínio sai de graça para a empresa ou para a pessoa física, porque todo o valor que ela depositar no seu projeto, ela vai receber de desconto no imposto. É uma maravilha, né? Já na esfera estadual, a gente tem as leis de incentivo à cultura dos estados. Nem todos os estados brasileiros têm a lei ativa, mas os principais estados, os estados economicamente mais ativos, digamos assim, eles têm essas leis, como por exemplo o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e a Bahia, por exemplo. Esse imposto, esse desconto, ele incide sobre o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, funciona mais ou menos da mesma forma como a lei federal. A empresa que patrocina o seu projeto, ela tem desconto no ICMS que ela paga. E aí cada estado estabelece uma regra. Alguns estados dão 100%, alguns estados dão menos. Isso varia de acordo com a legislação de cada estado. E na esfera municipal, as cidades, infelizmente nem todas, mas as grandes cidades e muitas cidades do interior, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por exemplo, têm lei de incentivo municipal. Normalmente essas leis de incentivo das cidades, os descontos, ela incide sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e em alguns casos sobre o IPTU e sobre o ITBI, o que permite que pessoas físicas também possam se beneficiar desses incentivos. Então, são os principais mecanismos de incentivo, que são as leis de incentivo à cultura, que a gente chama de fomento indireto. Falando de fomento direto, que é quando as empresas ou pessoas físicas elas dão dinheiro diretamente para o seu projeto, sem passar por lei de incentivo, sem se beneficiar por benefício fiscal, ele pode acontecer de qualquer forma. No caso, por exemplo, de empresa para projeto, normalmente é um contrato particular estabelecido. Vocês acordam entre vocês as contrapartidas, as entregas, a empresa faz a transferência de recurso e você executa o projeto. E no caso das pessoas físicas, a gente tem desde doações diretas na conta corrente, o famoso crowdfunding, as vaquinhas e até as rifas, né? A antiga rifa também é uma forma de captar recurso direto para o seu projeto,
é através, claro, de pessoas físicas. Agora, a gente aqui sempre recomenda o uso das leis de incentivo à cultura, porque, além de tudo, além de te dar mais possibilidade de captar um volume maior de recurso, as leis, elas promovem mais transparência, você presta contas à sociedade, você presta contas para o governo, então só tem a ganhar no seu projeto. Então esse foi o vídeo sobre os tipos de mecanismos existentes. Fiquem ligados aqui no canal da Estufa, porque toda terça e quinta a gente vai postar um vídeo falando sobre patrocínio, projeto cultural, benefício fiscal e tudo que pode interessar você, produtor e patrocinador.